Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício que nós vamos resolver hoje pertence a uma playlist de sequências de séries e ele fala primeiramente sobre sequência, tá? Ele fala sobre sequência e pede para fazer o seguinte: escrever os 4 primeiros termos de cada sequência e verificar se a sequência dada converge ou diverge, tá? O que acontece? Uma sequência nada mais é do que um conjunto de números, tá? Uma sequência, ela é, na verdade, representada dessa forma, né? Então tem uma sequência AN, que é, na verdade, um conjunto de números do tipo A1, A2, A3, A4, AN e assim por diante, tá? O que difere uma sequência, um conjunto de números desse tipo, de um conjunto qualquer, é a questão da ordem, porque uma sequência ela tem uma ordem definida. Você vai ter um índice aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que define a posição do termo dentro da sequência, tá? Uma sequência ela é definida, né, um termo qualquer AN, que é chamado de termo geral, é definido como uma função f de n, onde n é um número natural, tá? Então, se o n for igual a 1, o A1 é um f de 1, que vai ser o primeiro número da sequência. Se o n for igual a 2, o A2, que é o f de 2, né, a função desse n igual a 2, vai ser o segundo número da sequência, e assim por diante, tá? Esses casos aqui, quando você trabalha assim, como funções de n, são o que nós chamamos de termo geral. Perceba que a letra A aqui é um termo geral de uma sequência. A letra B também é um termo geral de uma sequência. Só que nós temos outras situações que nós podemos usar as chamadas leis de recorrência de uma sequência. Por exemplo, quando eu tenho um primeiro termo igual a 16 e os próximos termos, perceba que o índice aqui mudou, né? Aqui é 1 e aqui é a n mais 1. Então, se eu quiser saber um termo, eu tenho que conhecer o anterior a ele, eu tenho que conhecer o AN para calcular o próximo, que é o n mais 1. É o AN dividido por 2. Então, um termo próximo é igual ao anterior a ele dividido por 2. Então, aqui é uma forma de você definir uma sequência chamada lei de recorrência. Nós vamos resolver os 3 casos, tá? A letra A e a letra B, que são fórmulas de termo geral, e a letra C, que é uma lei de recorrência. O que pede também nesse exercício, né? Além de você escrever os 4 primeiros termos de cada sequência, você tem que verificar se ela é uma sequência convergente, né? Se ela converge ou se ela diverge. Bem, o que acontece nessas sequências? Perceba que são sequências infinitas, né? Então o que pode acontecer? Você pode escrever os números e os números eles são cada vez maiores, eles tendem a mais infinito, são crescentes. Ou eles são cada vez menores, tendem a menos infinito, são decrescentes. Quando isso acontece, nós temos que o valor limite desse termo geral a n, que é uma função f de n, quando n tende a infinito, isso é igual a mais ou menos infinito. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que a sua sequência, ela é uma sequência que diverge, tá? Então, o seu termo aqui, a n, quanto mais termos você escreve, ou maior, mais infinito, ou menor, menos infinito, é o valor de a n, tá? Então, a sua sequência é uma sequência divergente. Se você tem que o limite, quando n tende a infinito, de uma sequência n é igual a um número L, essa sequência é uma sequência que converge, tá? Uma sequência convergente. Por exemplo, você vai escrevendo aqui, os números se aproximam de um determinado valor. O valor limite de AN é 2, por exemplo. Então essa sequência é uma sequência que converge para o número 2. Os termos da sequência, conforme você vai escrevendo, né? Isso aqui vai dar 1,9, 1,99, 1,999, 1,999 e assim por diante, tá? Então a n tende a 2.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esses exemplos, né, e verificar, escrever os 4 primeiros termos, né, geralmente se pede só os 4 primeiros termos mesmo, e verificar se a nossa sequência é convergente ou divergente. Fazer a letra A, né? Tá? Lembra que na letra A eu tenho que escrever A1, A2, A3 e A4. Então para N igual a 1, eu vou obter o A1, tá? Bem, se o N for igual a 1, perceba que a formulazinha, né, o nosso termo geral da sequência da letra A é a N igual a N sobre 2 elevado a N. Como eu estou fazendo N igual a 1, isso aqui vai ser 1 dividido por 2 elevado a 1, que vai ser igual a meio, tá? Então fiz N igual a 1. Bem, se eu fizer N igual a 2, eu vou estar calculando o A2, né? Tá? Então perceba que eu estou fazendo aqui, ó, usando uma fórmula do termo geral, em que a N é função de N. Se N for 2, o A2 é, pela formulazinha dada, 2 dividido por 2 ao quadrado. Lembra, 2, N igual a 2, dividido por 2 elevado a N. Então 2 dividido por 2 elevado a 2. 2 dividido por 4 também é meio, tá? Então o segundo termo dessa sequência também é meio. Se eu fizer N igual a 3, se N for igual a 3, vou ter o A3, né? O A3 vai ser igual a N, que é 3, dividido por 2 elevado a N, que é 3. Então 3 dividido por 2 a terceira, 8. Se eu fizer N igual a 4, eu vou ter o A4, que vai ser 4, dividido por 2 a quarta, né? Então 2 a quarta é 16, 4 por 16, simplificando, 1/4. Então nós temos aí os 4 primeiros termos da sequência da letra A. Então a nossa sequência da letra A, nosso AN, ele pode ser escrito assim, tá? Então o primeiro termo é meio, segundo termo também é meio, terceiro termo 3/8, quarto termo 1/4, tá? E aí nós temos, né? Nós temos aí os 4 primeiros termos da nossa primeira sequência. O que falta verificar? Falta verificar se ela converge ou não, né? Tá? Se ela converge, né? Conforme eu escrevo os termos, existe um valor limite do qual esses termos dessa sequência se aproximam. Se ela diverge, esse valor limite não existe, o seu limite tende a mais ou menos infinito. Para isso nós vamos fazer o limite. Quando n tende a infinito, de AN, né? Que é o AN é N, AN é N, dividido por 2 elevado a N, tá? Perceba que esse limite aí, né? Esse limite é uma aplicação da regra do L'Hopital, que se o N tende a infinito, tá? Eu tenho infinito aqui no numerador e 2 elevado a N, a potência de 2 é crescente. 2 elevado a infinito tem infinito aqui também. Então tem infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então eu posso aplicar a regra do L'Hopital aí. A regra do L'Hopital, para quem já conhece as derivadas, né? A regra do L'Hopital é muito fácil. Se você tem uma indeterminação, você deriva em cima, deriva embaixo, tá? E verifica se desse novo limite que você obteve a partir das derivadas, se você tem uma nova indeterminação ou o resultado do limite, tá? Então nesse caso aqui eu vou derivar em cima e derivar embaixo e reescrever esse limite. Isso é igual ao limite quando n tende a infinito de derivada de n. Lógico que as derivadas aí são em relações a n, né? Derivada de n em relação a n é 1. A derivada de 2 elevado a n, derivada de potência, derivada de b elevado a n, que é um caso particular de e elevado a n. Derivada de e elevado a n é e elevado a n. Derivada de b elevado a n também é b elevado a n, mas difere por um fator, que é o ln de b, tá? Então no nosso caso aqui, derivada de 2 elevado a n
é 2 elevado a n vezes o ln de 2, que é uma constante, tá? Bem, aí vamos analisar esse limite. Perceba que eu tenho o numerador 1 e o denominador que tem um 2 elevado a n aqui vezes uma constante, além de 2, né? Como n tende a infinito, 2 elevado a n também tende a infinito. E número dividido por infinito, o valor limite disso é 0, né? Tá? 0. Tá? Isso quer dizer que essa sequência numérica aqui é uma sequência numérica convergente, tá? Então você tem uma sequência numérica convergente. Ou seja, conforme eu vou escrevendo os números aqui, usando essa formulazinha aqui da letra A, eu vou escrevendo os números, né? Quanto mais próximo de infinito eu tenho o valor de n, né? Quanto maior o valor de n, mais próximo de zero é o valor de an. Então o valor limite dos termos dessa sequência é zero, né? Então a sequência é convergente. Vamos verificar agora a letra B. Vou fazer a letra B aqui, que é a mesma coisa, né? Escreva os 4 primeiros termos dessa sequência, né? Tem uma outra formulazinha aqui, ó, n menos 2 dividido por 2n, né? Então eu escrevo os 4 primeiros termos da sequência e verifique se ela é convergente ou divergente. Ainda nós estamos trabalhando com fórmulas do termo geral, tá? Então o primeiro termo aqui, olha, n igual a 1, eu vou achar o A1, tá? Então o A1 vai ser o quê, né? Pela formulazinha, 1, que é o n igual a 1, menos 2, dividido por 2, vezes 1. 1 menos 2 menos 1, dividido por 2, menos 1, menos meio, né? Menos 1 dividido por 2, menos meio. Tá? Então eu estou usando essa formulazinha aqui, fórmula do termo geral. n menos 2 dividido por 2n. Se o n for igual a 2, tá? Então eu vou ter o A2, né? O A2 vai ser igual a 2 menos 2 dividido por 2 vezes 2. 2 menos 2 é 0, 0 dividido por 4, 0. Né? Se o n for igual a 3, o teu terceiro termo dessa sequência, o A3, né? Tá? Então lembra, você está usando a n como uma função de n, né? Então se o n for igual a 3, 3 menos 2 dividido por 2 vezes 3. 3 menos 2, 1. 2 vezes 3, 6. 1 sexto. Se o n for igual a 4, tá? Então A4, usando a formulazinha, 4 menos 2 dividido por 2 vezes 4, né? 4 menos 2 é 2, 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 8 vai dar 1/4, né? Então você tem aqui o quarto termo da sequência. Então nessa letra B, a nossa sequência AN é uma sequência que tem essa formação, né? Menos meio, 0, 1 sexto, 1/4 e assim por diante, tá? Então, a verificação agora é verificar se essa sequência é uma sequência convergente ou divergente. Nós já temos aí os 4 primeiros termos da sequência, é uma sequência infinita. E agora vamos verificar se ela é uma sequência convergente ou divergente. Só fazer o valor limite, né? O limite, quando n tende a infinito, de a n, quem é o n? n menos 2, dividido por 2n, tá? Novamente aí, olha, se o n tende a infinito, né? Infinito menos 2 é infinito. Então, o meu numerador aqui, ó, se eu separar em dois limites, né? Limite de f dividido pelo limite de g, o limite de f é infinito.
e 2 vezes n, se o n tem limite também é infinito. Então tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Aplica L'Hopital, né, deriva, e você vai ter um novo limite, que é o limite quando n tende a infinito, né? Derivada de n em relação a n é 1, derivada de 2 é uma constante, é 0, então 1. Derivada de 2n em relação a n, 2, 1 sobre 2, tá? E o limite de uma constante é meio, né? Meio. Então nós temos aí uma sequência, né? Que é uma sequência novamente convergente, né? Então se você for escrevendo os termos aqui, ó, menos meio, 0, 1/6, 1/4 e assim por diante, essa sequência vai convergir, né? Os valores de AN, quando n tende a infinito, vão convergir para meio. Então você tem uma sequência convergente, tá? Esse conceito de convergência e divergência vai aparecer também em séries, tá? Então aqui nós temos aí uma sequência convergente. Depois vamos ver em série como é que isso fica. Então nós temos aí a letra A. A letra A é uma sequência com estes termos e ela é convergente. Os termos convergem para 0. Na letra B é uma sequência com esses termos e ela também é convergente, né? O limite não deu mais ou menos infinito. Ela converge para meio, né? Vamos verificar agora a letra C. Vamos apagar aqui e verificar, fazer a letra C. A letra C já é um caso diferente. A letra C, ela envolve uma lei de recorrência. Perceba que eu vou ter, para fazer a letra C, que montar os termos e achar o termo geral desta lei de recorrência, tá? Aí já é uma questão um pouco mais complexa, porque o meu limite é feito sobre uma função f de n. Então eu preciso do AN, do termo geral da sequência, para calcular esse limite, para verificar se essa sequência aqui é uma sequência convergente ou divergente. Então nós vamos fazer a letra C, né? Vou apagar aqui e achar um espaço para fazer a letra C, né? Com um pouco mais de detalhes, ok? Então vamos lá, vamos resolver a letra C. Perceba que a letra C é um caso em que eu tenho uma lei de recorrência. O que é uma lei de recorrência? Eu tenho o primeiro termo A1 e preciso dele para calcular o próximo termo A2. Tendo A2, eu uso ele para calcular o próximo termo A3 e assim por diante, tá? Então nós vamos fazer isso aqui na letra C. Então o que eu tenho na letra C? Eu tenho A1 já. Perceba que o A1 é dado, né? O A1 é 16. Então o primeiro termo dessa sequência eu já conheço, é 16. Só que eu quero o segundo termo, né? Eu quero o A2. Mas observe aqui, olha. Um próximo termo AN mais 1 é calculado a partir do anterior. Então o que é o A2, né? O A2 é o A1 mais 1. Tá? Então perceba que pela formulazinha, ó, o seu N está aqui, ó. Tá? Ele aparece aqui. É o N igual a 1, tá? Então isso é igual a 1, né? A N, ó, o N é igual a 1 dividido por 2, tá? Então perceba que aqui, olha, o A2 é o A1, que é 16, dividido por 2, 16 dividido por 2, 8. Né? Então A2 é igual a 8. Aí vamos para o A3, né? Quem que é o A3? O A3 vai ser o A, N igual a 2, mais 1, tá? De novo, ó. Olha a sua formulazinha, A, N mais 1. Então você está fazendo agora N, igual a 2, 2 mais 1, 3. Então você vai ter aí o A. Quem é o A? Quem que é o A3? É o A2 dividido por 2. O A3 é o AN. Lembra, o A3 é o A2 mais 1, né? O N igual a 2, então é o A2 dividido por 2. A2 é 8. 8 dividido por 2, 4. Então vamos fazer agora o A4. Quem é o A4? É o A3 mais 1, que vai ser o A3 dividido por 2. Lembra da sua formulazinha, né? N igual a 3.
Então o que é o A4? É o A3 mais 1. Então o A3 dividido por 2. Quem que é o A3? Né? 4, né? O termo anterior. Então 4 dividido por 2, 2. Né? Então a nossa sequência, a N, vai ser a sequência 16, 8, 4, 2 e assim por diante, tá? Até o nosso termo geral, a N, dessa sequência, tá? Agora eu preciso achar o AN, tá? Lembra que o AN agora eu tenho que definir uma função, que eu quero saber se isso aí é convergente ou divergente, tá? Eu tenho que definir uma função que é a formulazinha desse AN aqui, ó, tá? Formulazinha do AN, tá? Lembra que o AN é uma função f de n. O que eu tenho, né? Eu tenho aqui o 16 dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2 e assim por diante. Na verdade eu posso, para poder enxergar essa fórmula, vou reescrever isso aqui assim, olha. Percebe que eu tenho 16, né? 16, 8, 4, 2, né? E o meu AN aqui, que é o meu termo geral que eu quero descobrir, tá? Então eu tenho 16 dividido por 1, que é o 16. Quem que é o 8? O 8 é o 16 dividido por 2, né? Quem que é o 4? É o 16 dividido por 4. Quem é o 2? É o 16 dividido por 8, né? 16 por 1 vai dar 16, 16 por 2 vai dar 8. Perceba que daqui dá para deduzir, né? E aqui não tem outra forma. Você tem que deduzir mesmo, observar aqui observar a lógica dos números e deduzir uma formulazinha para n, né? Quem que é o seu AN nessa sequência? O seu AN é igual a 16. Perceba que o 16 ele é dividido por potências de 2, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a primeira. E lembre-se, cuidado agora, né? Esse aqui é 2 elevado a 0. Isso aqui é 2 elevado à primeira potência, 2 ao quadrado, 2 à terceira, só que ao mesmo tempo, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4, tem que haver uma relação entre as potências 0, 1, 2, 3 e a posição 1, 2, 3, 4, tá? Como é que fica isso? Como é que eu posso escrever isso? Basta fazer 2 elevado a n menos 1, né? Se o n for 1, 2 elevado a 0, que vai dar 1, 16 dividido por 1 é 16, é o primeiro número da sequência. Se o n for 2, 2 menos 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 16 por 2 é 8, e assim por diante, tá? Então você tem a formulazinha. Aí você já pode definir se essa sequência é convergente ou divergente. Eu descobri a fórmula do termo geral correspondente a esta lei de recorrência, tá? Então o nosso limite aqui é o limite quando n tende a infinito de 16 dividido por 2 elevado a n menos 1, tá? Não precisa fazer nada aqui, né? Eu tenho um número dividido por 2 elevado a n menos 1, uma potência de 2, que é crescente. O n tende a infinito, 2 elevado a infinito é infinito, número sobre infinito é zero, tá? Então, quanto maior o valor de n, mais próximo de zero vão ficar esses números, né? E a sua sequência é uma sequência convergente, tá? Então nós temos aí uma sequência convergente para este caso, que é uma lei de recorrência. Perceba que deu um pouquinho mais de trabalho, né? A lei de recorrência permite calcular os números a partir de um número inicial, que não precisa ser o primeiro. Você pode criar uma lei de recorrência a partir do 10º número, do 20º número, né? Mas geralmente é a partir do primeiro, tá? Com a lei de recorrência, descobrir quais são os números. Analisando os números, né, em relação à sua posição e essas potências de 2, nós descobrimos uma fórmula do termo geral para essa sequência, e com a fórmula do termo geral fizemos o limite do f de n, né, que é o seu termo geral, para verificar que ela é convergente, tá? Então, isso finaliza o exercício, tá?
Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Curta o canal, tá? Nós vamos ter uma playlist dedicada só a este assunto, porém nós temos várias outras playlists no canal. Nós estamos completando aí os assuntos de cálculo, tá? Então já tem playlist de derivada, integral, limites, tá? Então só consultar. Se gostar, curta o canal e, se possível, se inscreva no canal. Tem um botãozinho de inscrição, tá? E muito obrigado.